Quem tem animais em casa, principalmente gatos, ou quem tem um espaço aberto onde pega muito vento, vai se familiarizar com esse tema de hoje. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre o tema minha orquídea caiu no chão. E agora? O que eu faço? Quais são os procedimentos com relação a essa planta que caiu no chão? Será que é preciso eu fazer a troca de vaso? Será que eu tenho que fazer a aplicação de algum fungicida por conta dela ter entrado em contato com o solo, uma vez que o solo ele é responsável por grande parte da contaminação de nossas orquídeas, né, onde tem muito fungo, onde tem muitas bactérias. Então assista esse vídeo porque ele vai estar recheadinho de dicas para você que tem esse problema de ter orquídeas que caem da bancada, orquídeas que se desprendem, o gato que vai lá e derruba a sua orquídea, o vento que balança e derruba ela também. E aí você chega no outro dia, ou dali 2, 3 dias, você se depara com uma planta no chão, tá beleza? Eu sou o Fernando Chusca e você está no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. É um prazer ter vocês aqui comigo e eu espero que esse conteúdo agrade vocês e que possa contribuir para vocês de alguma forma, tá bom? Eu peço a vocês também que se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, não só por causa desse vídeo, mas principalmente dos próximos conteúdos que eu estarei trabalhando, né, que com certeza vão agregar conhecimento para o seu cultivo. Também deixa seu like, que é muito importante para o desenvolvimento dos meus conteúdos, para o desenvolvimento do meu trabalho, tá beleza? Então bora agora para o vídeo, vamos falar sobre esse tema que é, né, orquídea que cai no chão. O que a gente deve fazer? E para a gente começar a trabalhar esse tema, eu estou com uma planta aqui, que inclusive ela é muito bonita, a floração, mas que eu deixei cair no chão e quando vi, ela já estava toda feia, assim, toda maltratada, quebrou folhas. Vocês podem ver aqui, ó, machucou algumas folhas, teve até aqui queimadura de sol, né, que ela ficou num ambiente onde pegou sol. Então uma planta que saiu do vaso, né, vou mostrar para vocês aqui, ó, olha como que ela ficou, a situação. Algumas raízes acabaram secando porque eu não vi, né, e a planta, quando ela tem as raízes dentro do vaso, ela tende a ser, as raízes tendem a ser mais sensíveis. Então toda vez que a gente tira uma planta de dentro do vaso e deixa essas raízes pegarem sol ou pegarem ventilação, a tendência é que elas sequem muito rapidamente, diferente daquelas que já se desenvolvem fora do vaso, que já possuem uma resistência maior às intempéries, tá certo? Então, se a sua orquídea caiu e ela, vamos pensar primeiramente, né? Se ela caiu, ela não saiu do vaso, tá lá firminha, mas ela entrou em contato com o solo, é importante você fazer a aplicação de um fungicida, porque como eu falei no início do vídeo, o solo ele tem muitos contaminantes, o solo é carregado de fungos e bactérias. E muitas vezes as orquídeas, quando elas ficam ali um dia, algumas horas no chão, entrando em contato com o solo, elas são contaminadas por fungos. E aí, depois de uma semana, um mês, você começa a ver o problema que surge a partir disso. Então, faça sempre o tratamento, fazer uma aplicação bem boa de fungicida em toda a planta, nas folhas, bulbos, substrato, em todo o vaso, para você não ter problema depois com fungos, tá bom? Essa planta eu já apliquei o Casumim. O Casumim aqui é um produto que eu utilizo de forma cotidiana, né, uma vez por mês. Eu aplico para a prevenção, né, de fungos e bactérias em minhas orquídeas e também para controle quando isso aparece. Então eu já fiz a aplicação nessa planta, até não sei se vocês conseguem ver, mas tem as manchinhas esbranquiçadas, né, onde eu já fiz a aplicação. Então a primeira coisa é fazer a aplicação de um bom fungicida, um bom bactericida para evitar o problema. Segunda coisa, se a sua planta ela caiu no chão, mesmo que você aplique o fungicida bactericida,
é bom vocês deixarem alguns dias essa planta em quarentena. O que é a quarentena? Você deixar essa planta em observação longe das demais. Não deixa ela junto com as demais, porque se ela contaminar com fungos, ela pode acabar passando para as demais e aí você ter mais problema. Não custa nada você tirar ela do seu ambiente onde ela estava, do seu espaço, e levar ela para um lugarzinho afastado, de preferência onde pegue boa ventilação e uma claridade assim filtradinha do sol, tá bom? Igual você tem no seu espaço, mas sem risco de estar causando queimaduras por conta do sol direto. Então, essas são as duas principais dicas que eu deixo para vocês. Feito isso, depois da quarentena, você pode trazer ela para dentro do seu orquidário. Caso a sua orquídea, ela aconteceu a mesma coisa que a minha, que ela desenvasou, e aí quando você viu, ela já estava com as raízes secas, como está aqui, ó, gente. Essas raízes aqui estão, grande parte, bem secas, a parte do velame. A raiz em si, que é esse fiozinho aqui, está verde, mas o velame, ele secou, né? Como eu falei, raízes que estão dentro do vaso, elas não devem ficar expostas ao ambiente externo, porque dentro do vaso elas vão ter mais umidade, elas vão ter ali um equilíbrio de umidade, e quando a gente tira desse ambiente, elas sentem e acabam ressecando rapidamente, tá bom? Então eu vou fazer uma limpeza. Na verdade meus filhos acabaram perdendo a minha tesoura de corte, de trabalho. Eu vou fazer uma divisão dessa planta aqui, até porque ela está me permitindo isso. Então eu vou trabalhar aqui com a divisão. Vou limpar essa planta aqui o máximo que eu conseguir tirar essas raízes secas. E a gente vai fazer o replante. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui, até para ele não ficar muito longo. Vou fazer a limpeza e aí eu volto mostrando para vocês como que ficou. O processo de limpeza é bem simples. Retira as raízes que estão secas. Tudo aquilo que não presta mais, você elimina e deixa somente as partes que estão vivas. Pessoal, então aqui já retirei todo o excesso de raízes mortas, raízes secas. Eu fiz um cortezinho na parte traseira, então eu vou acabar cauterizando com a canela em pó. Você pode jogar nas raízes também, assim, né? Não tem problema algum. Isso aqui é para cauterizar as raízes que possam ter ferimentas. E agora a gente vai fazer o replante dessa orquídea. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer, tá bom? Já deixa seu like, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo para outras pessoas. E a gente vai fazer o replante utilizando esse material aqui que eu vou mostrar para vocês. É um mix. Aqui é um mix de casca de arroz, um pouquinho de esfagno, bem pouquinho mesmo, aí uns 5% de esfagno, casca de pinos e carvão. É esse o mix que eu vou utilizar. E a gente vai plantar essa orquídea. Esse vaso que é muito grande. Deixa eu escolher um outro vasinho aqui. Deixa eu pegar o vaso e a gente já volta. Pessoal, eu iria plantar, na minha concepção, eu iria plantar nesse vaso aqui, ó. Porém, eu notei que ele fica muito grande. Ainda fica muito grande para essa planta. Eu gosto de vasos onde a planta fica mais apertada, porque ela tende a se desenvolver melhor. Então esse vaso aqui, ó, vocês podem ver que ele ficou mais adequado ao tamanho da planta. O vaso nunca pode ser grande demais e nunca pode ser muito pequeno. Agora eu vou pegar a brita. A brita eu sempre utilizo para dois objetivos: peso no vaso e drenagem. Então aqui coloquei a brita e agora eu vou posicionar a planta. A posição é sempre a traseira encostada na borda do vaso, observando para onde a planta vai crescer. Então essa planta tem 3 frentes, uma frente aqui, que acabou quebrando, outra frente aqui, outra frente aqui. Então ela tem que ficar bem posicionada, não pode ficar aqui porque senão essa parte já vai sair fora do vaso. Não pode ficar aqui porque senão já vai ficar
próximo à brotação aqui fora do vaso também. Então ela tem que ficar centralizada. Mas isso, conforme a gente vai colocando o substrato, a gente vai adequando, a gente vai ajeitando. Primeira coisa é a gente colocar um pouco de substrato para ir firmando a planta. Não precisa, uma coisa que o pessoal sempre faz, não precisa apertar demais o substrato, gente. O substrato ele não pode ficar muito compacto para a planta. Ele tem que ficar adequado. Adequado, nem muito frouxo, né? E nem muito apertado. Então aqui a gente já posicionou a planta. Vejam que, como eu sempre falo, o rizoma está livre, a planta não está soterrada, ela está tendo condições para soltar seus brotos de forma tranquila, sem risco de apodrecimento de brotos. Então aqui ela está até bem firme, mas eu vou colocar um tutor. O tutor, ele sempre serve para a gente deixar a planta mais firme. Uma planta que fica balançando no vaso é uma planta que tende a não soltar raízes, ou as raízes tendem a não se desenvolver por conta de ficar balançando. Então aqui a gente vai firmar essa planta. Isso é super simples, com um amarrio, com um fitilho, você vem e firma a plantinha, beleza? Depois você vem e coloca a etiqueta da planta e pronto. Essa orquídea aqui já está replantadinha, prontinha para a gente levar ela para a bancada e aí colocar ela em observação, claro. Ela já passou por tratamento, então acredito que ela não vai ter problema, mas sempre planta que a gente fez replante, é necessário a gente ter uma maior atenção. É uma planta que eu já vou manter os cuidados de umidade, cuidados de iluminação, cuidado de adubação, igual para com as demais, tá beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau, gente!